A Isabel dos Santos, em comunicado de imprensa, acusou a PGR de utilizar documentos falsificados para arrestar os seus bens. Na mesma acusação consta um passaporte falso assinado pelo falecido Bruce Lee. É claro, a PGR veio e esclareceu a situação em que está a ser acusada pela Isabel dos Santos e na internet está a ser chamado de caso Bruce Lee. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mário da Costa e se você não me conhece, não se preocupe, é só inscrever-se no canal, ativar o sino e vamos nos conhecer. Ou você pode fazer uma maratona nos vídeos que já estão no canal e poder conhecer qual é o teor deste canal. Se você já me conhece, você já curte os vídeos, já curte o canal, então é só deixar o seu gostei para que no final deixe somente o seu comentário e compartilhar, claro, com seus amigos, familiares e crescer essa família Mário S. da Costa. Bom, Isabel dos Santos fez um comunicado onde acusou a PGR de ter usado documentos falsificados para arrestar os seus bens, tanto em Angola como em Portugal. Como prova disso, Isabel dos Santos disponibilizou na internet um passaporte falsificado de forma burra, vale salientar, que levantou barulho na internet. É claro, a PGR também respondeu para esclarecer o que se passou, o que aquele documento estava aí a fazer. Mas para você entender, vou ler aqui o comunicado da Isabel dos Santos, depois o documento que ela disponibilizou e depois o comunicado de esclarecimento da PGR, para depois então debatermos aqui o que realmente aconteceu, o que eu entendi desse comunicado da Isabel dos Santos. Comunicado de imprensa, engenheira Isabel dos Santos. Falsificação de provas usadas por Angola e Portugal para apreender bens de Isabel dos Santos. O Estado angolano, através da sua Procuradoria-Geral, usou um passaporte grosseiramente falsificado como supostamente pertencente à senhora engenheira Isabel dos Santos para fazer decretar o arresto preventivo de bens e empresas de que ela é legitimamente a proprietária. Foi usado como prova em tribunal pela Procuradoria angolana para demonstrar que a engenheira Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão uma bizarra série de e-mails do Gmail e do consultante.com de um golpista sobre um suposto negócio do Japão, onde esse se fazia passar por um fictício empresário do Médio Oriente atuando em nome da engenheira Isabel dos Santos e usou como passaporte falso, como fachada, engendrando um negócio fraudulento em que pretendia burlar uma pequena empresa no Japão. Constata-se que a engenheira Isabel dos Santos nunca conheceu e nem contactou as partes envolvidas neste esquema fraudulento e não tinha conhecimento da proposta falsa e a transação descrita nos e-mails é tecnicamente impossível e tinha ar da típica burla de internet. O passaporte falso assinado Bruce Lee. Neste enredo rocambolesco, a Embaixada de Angola no Japão contactou a SINF, Serviços Secretos Angolanos, pedindo para autenticar este falso passaporte, sendo que tal serviço é competência exclusiva do SME, Serviço de Imigração e Fronteira, o organismo emissor de passaporte em Angola. A Procuradoria angolana usou esta grosseira falsificação para sustentar o seu pedido de arresto em dezembro de 2019, onde levou para tribunal este passaporte falso e estes e-mails como prova material e verdadeira e evidência de uma eminente dissipação de ativos. Estas provas forjadas foram usadas para evidenciar o requisito de periculum in mora, perigo de dissipação de patrimônio, exigido por lei como condição jurídica obrigatória para se decretar um arresto. A Procuradoria angolana criou assim perante o tribunal uma falsa aparência de que a cidadã Isabel dos Santos se preparava para levar dinheiro para o Japão e desejava dissipar e esconder o seu patrimônio,
e era urgente apoderar-se destes bens. Sem estas provas forjadas, não estariam cumpridos os requisitos necessários para decretar um arresto, pelo que a Procuradoria angolana, de forma fabricada e ilegítima, forneceu uma base fraudulenta à justiça para esta lograr a decisão de arrestar o patrimônio e as empresas da engenheira Isabel dos Santos. É pouco credível que o Estado angolano não pudesse distinguir um passaporte falso de um documento verdadeiro por si emitido. Muitos, é óbvio, são os sinais da falsificação do passaporte da engenheira Isabel dos Santos, que incluem uma fotografia tirada na internet, 2. Data de nascimento incorreta, 3. O uso de várias palavras em inglês como business woman e married num passaporte angolano, sendo que inglês não é uma língua oficial em Angola. 4. No apelido consta Isabel, que é o nome próprio. 5. A numeração está errada, pois existem 2 números de passaportes no mesmo documento. 6. E a maior aberração é o passaporte ter a assinatura do falecido ator de cinema Bruce Lee. Foi um artifício fraudulento usar um passaporte falso para argumentar que a engenheira Isabel dos Santos procurava liquidar os seus bens e tirar $1.000 milhões do país e invocar que os bens e as empresas da empresária precisavam de ser apreendidos com urgência e mandar emitir uma ordem para apreender todo o patrimônio e empresas que a empresária detém, sem que ela fosse notificada e assim sem poder ser legalmente representada para se defender. A autenticação pelos serviços de inteligência e segurança do Estado pelo Estado angolano e a aceitação desse falso passaporte pela Justiça como prova suscita sérias preocupações sobre a lisura e independência deste processo legal e faz adivinhar claras motivações políticas por parte de quem não se coíbe de usar provas falsas para realizar julgamentos de conveniência. Entre as provas falsas usadas, esta é apenas o primeiro exemplo. Várias evidências foram fabricadas e mantidas secretas durante meses e apenas em finais de abril, os advogados da engenheira Isabel dos Santos tiveram acesso às alegações infundadas do Estado angolano, descobrindo provas falsas e documentos falsos. Bom, como você viu nesse comunicado, a Isabel dos Santos alega que a PGR usou esse documento para forjar o arresto dos seus bens, dos seus patrimônios, das suas empresas e que também a Embaixada Angolana no Japão forçou os serviços secretos angolanos a autenticarem este documento que a PGR pegou e colocou nas provas que ele levou ao tribunal para então forçar que o tribunal, e sublinhando também que se não fosse esse documento, o tribunal não teria decretado o arresto dos bens e empresas de Isabel dos Santos. Mas a própria Isabel dos Santos se contradiz quando vem publicar as alegadas provas do documento que a PGR anexou a esse processo. Porque esse documento claramente mostra que a Embaixada Angolana no Japão não pediu a serviços secretos para autenticarem o documento, fez o correto, que enviou esses documentos para SME, que é o Serviço de Imigração Estrangeira, para a verificação deste documento. Bom, mas não vou explicar muito. Vamos ler a prova que a própria Isabel dos Santos publicou para você verificar que ela se contradiz com esse seu comunicado de imprensa. Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que recebemos um e-mail em anexo à fotocópia do passaporte número blá 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 da cidadã angolana senhora Isabel dos Santos, passado pelo SME, aos 6 de setembro de 2016, válido até 6 de setembro de 2021, proveniente da empresa COO Synapse Corporation INC, para obter informações sobre a veracidade do referido passaporte. Verifiquem, eu repito, para obter informações sobre a veracidade do referido passaporte, devendo a mesma ter pretensão de investir no Japão no valor de 10 milhões a 1 bilhão
de euros. Face ao exposto, apraz-nos remeter em anexo a fotografia do passaporte e o referido e-mail e informar que já remetemos hoje ao senhor diretor da SME para verificação da autenticidade do mesmo, aguardando uma resposta daquela instituição, entre aspas, SME. Sem outro assunto de momento, queira aceitar, Excelência, os protestos da nossa elevada estima e consideração. Embaixada da República de Angola na República do Japão, Tóquio, às 21 de novembro de 2019. Portanto, essa foi a prova que a Isabel dos Santos mostrou para comprovar o seu comunicado de imprensa. Mas vamos ver a parte em que ela se contradiz. É a parte que diz o seguinte: neste enredo rocambolesco, a Embaixada de Angola no Japão contactou assim serviços secretos angolanos pedindo para autenticar este falso passaporte, sendo que tal serviço é competência exclusiva do SME, Serviço de Imigração e Fronteiras, o organismo emissor de passaporte. Esse é o comunicado da Isabel dos Santos. A prova da Isabel dos Santos que ela compartilhou na internet diz totalmente o contrário do que ela publicou no seu comunicado de imprensa. Diz o seguinte: face ao exposto, apraz-nos remeter em anexo a fotografia do passaporte e o referido e-mail e informar que já remetemos hoje ao senhor diretor do SME para verificação da autenticidade. No entanto, ela aqui mostra, o próprio documento diz que esses documentos ou esse passaporte foi remetido à SME, que é a autoridade competente para verificar a autenticidade do mesmo documento, e não aos serviços secretos. Quer dizer, a Isabel dos Santos precipitou-se ao fazer esse comunicado, ou talvez não foi ela que fez, talvez foi o seu assessor que fez esse comunicado e não se deu ao trabalho de ler bem o documento que ela mesma apresentou na internet como prova que esse documento estava a ser usado para decretar os arrestos e que a Embaixada de Angola no Japão autenticou com os serviços secretos e não com a SME, que é a autoridade que pode autenticar este documento, verificar se é ou não verdadeiro. Mas esse foi o comunicado e as provas de Isabel dos Santos. A PGR fez também, claro, um comunicado de esclarecimento para poder esclarecer o que se passou, o que aquele documento estava aí a fazer e para que serviu. A Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento de informações que circulam nas redes sociais referentes a processos em curso contra a cidadã Isabel José dos Santos, impondo-se, por isso, esclarecer o seguinte: correm contra Isabel dos Santos vários processos de natureza civil e criminal em que o Estado reivindica valores superiores a 5 mil milhões de dólares norte-americanos. 2. O arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola foi decretado no âmbito de uma providência cautelar em processo civil registrado sob o número 3301/2019-C. Terceiro, nesse processo civil que corre em Angola, consta uma informação da Embaixada de Angola no Japão, dando nota de que a referida cópia de passaporte estava sob investigação junto ao Serviço de Imigração e Estrangeiro, SME, precisamente para aferir a sua autenticidade. Quarto, o perigo inmora perigo de lesão do direito pela demora da decisão, provado no processo, não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do patrimônio. Quinto, nota-se que o pedido de arresto dos bens em Portugal, à luz da cooperação judicial internacional, teve por base uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, proferida no processo número 01/20, no qual não se fez junção de qualquer cópia de passaporte.
Sexto, lembramos que as regras jurídicas processuais determinam que os incidentes, como a falsificação e outras questões processuais, devem ser levantadas nos respectivos processos. Sétimo, a Procuradoria-Geral da República reitera o seu compromisso com a legalidade e com a defesa do patrimônio público. Luanda, 12 de maio de 2020, o diretor Álvaro da Silva João. Bom, não está assinado, tem o nome do diretor. Bom, esse foi o comunicado da PGR. É totalmente claro o seu comunicado de esclarecimento, não tem muita coisa para explicar por aí. Vem simplesmente reforçar o próprio documento que a Isabel dos Santos partilhou na internet como prova de que estavam a usar documentos falsos para arrestarem seus bens. No comunicado, como você acabou de ouvir, a PGR disse que não usou documento de titulação nenhum. Esse documento não foi anexado para pedir os arrestos de bens da Isabel dos Santos. O principal motivo dos arrestos é a dívida de mais de 5 mil milhões de dólares que a Isabel dos Santos deve ao Estado. Mas é claro, para forçar o tribunal a decretar esses arrestos, teve sim que demonstrar que a Isabel dos Santos estava a fazer artimanhas por trás para tirar os patrimônios de Angola e investir em outros países. Mas, repito, que a PGR disse que não usou esse documento que a Isabel dos Santos tenta mostrar que a PGR usou para tentar arrestar os seus bens. Mas como a própria PGR disse que todos os incidentes ou falsidades processuais devem constar nesse documento, mas não se usou esse documento para pedir os arrestos das empresas de Isabel dos Santos. Mais uma vez eu repito, a Isabel dos Santos foi apressada demais. Apressou-se, não leu o teor desse documento que ela mesma publicou para demonstrar a prova que foi usado esse documento. É um procedimento normal enviar isso para a PGR, enviar para a SNE para verificar a autenticidade do documento, mesmo não verificada, enviar esses documentos e tantos e-mails à PGR para que eles investiguem quem está por trás disso tudo, porque esse não é trabalho da embaixada. A câmara acabou por se desligar. Enfim, então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e que deixe o seu comentário, que deixe o seu parecer. O que você acha sobre esse comunicado da Isabel dos Santos, sobre a justificação da PGR e também a própria prova que a Isabel dos Santos mostrou. Escreva, diz o que você acha e não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Tchau, tchau. Infelizmente a câmera desligou.